Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente do que costumamos a ver. Hoje falaremos um pouco sobre a história de Israel. Legal, né? Então vamos junto nessa maravilhosa história. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de Israel, não é mesmo? Seja com referências na Bíblia Sagrada, seja com relação a todo o seu poder bélico ou a sua eterna guerra contra a Palestina. A nação de Israel sempre foi tratada com um certo destaque entre historiadores, e isso se dá muito pela sua origem enquanto nação. E é aí que veremos o quanto o surgimento da nação de Israel se difere e muito de todas as outras nações a que temos contato. Então se ligue na história. Tem um artigo massa denominado Novas Definições Terminológicas para Entender a História de Israel, da pesquisadora Andrea Bernardes. E nesse artigo, a mulher dá um show de história, mostrando como é que surge a nação de Israel. A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: você consegue de alguma forma pensar em Israel sem pensar no Antigo Testamento, ou na Bíblia, ou no judaísmo? Não, né? Pois é, eu sabia que você não ia conseguir. Sabe por que isso acontece? Porque a história de Israel como nação se confunde muito com a história de Israel como povo de Iavé. É isso que Bernardes trata no seu artigo. Não tem como você estudar a história de Israel sem desassociá-la da sua história como religião e povo. E aí, a história do povo, a história da religião, tanto faz. Começa e logo de cara estamos com esse povo sendo escravizado no Egito. O povo ficou entre acertos e erros 430 anos sendo escravo na estrutura monárquica egípcia. E nessa escravidão o povo sofreu demais. Demais mesmo. Muitos trabalhos, muitos impostos, poucos direitos, muitos deveres, centralização de decisões exclusivamente por Faraó, entre outras aberrações. Cansado de todo esse regime pesado da monarquia egípcia, os hebreus, que naquele tempo eram chamados de apirus, começam a fugir para as montanhas e se organizarem para se livrar de vez desse regime pesado imposto pela monarquia egípcia. E nessa debandada, outros povos também se juntam aos apirus nessa empreitada, e definitivamente os hebreus, ou apirus, são libertados da estrutura de governo egípcio. Com essa libertação, os apirus começam a se organizar em tribos, as 12 tribos de Israel, lembram? Pois é, elas mesmas. Esse novo regime de governo recebe o nome de tribalismo. Já ouviu falar? Pois bem, o tribalismo era totalmente diferente do regime egípcio de governar. A coisa era tão ruim lá no Egito que o povo não quis copiar nada de lá. Pense que barril. Quais eram as principais características do regime tribal? Vamos lá. O poder era descentralizado, ou seja, o povo fazia parte de todas as decisões. Não tinham um rei. Até tinham um juiz, mas a figura do juiz era apenas de orientar e não de decidir. As terras eram igualmente distribuídas, não se podia vender nem comprar terras, porque para eles a terra era herança de Iavé. Tudo era comum a todos, não existiam impostos, porque não tinham luxos a serem custeados. O gado era sagrado. Dá para perceber que mudança drástica, não é mesmo? Parece que, enfim, o povo estava feliz e sem sobrecargas. Que nada, meu povo. Já viu gente se conformar com nada? Ser humano nunca está satisfeito, e isso acontece desde os tempos de Moisés. O regime tribal durou pouco mais de 200 anos, e os que tinham mais terras, e olhe que não era para existir isso, viu? Mas enfim, existiu. Bem, esse povo começou a contestar o regime tribal. Eles alegavam que outras nações estavam interessadas em ocupar Israel. Verdade? Não sei, mas esse foi o discurso. E então começaram a se organizar e a pedirem um rei. Pense, eles queriam voltar a ter tudo aquilo que eles contestaram e se libertaram no Egito. Eles foram alertados. Pense nos alertas, rapaz, vão tomar vossos filhos,
vão te cobrar impostos, vocês vão ser escravos, vão tomar suas terras, o rei vai cobrar trabalho pesado de vocês, vocês vão ter que trabalhar dobrado. Pois é, gente, nada disso adiantou. Israel queria mesmo era ter um rei. E aí surge o rei. E aí vem Saul, gente. O que a gente vai dizer que é o primeiro rei de Israel. Na verdade, Saul nem era esse rei que o povo fala. Ele estava mais era como laranja. Estava, como pode-se dizer, representando interesses. Mas vamos dizer que ele foi o primeiro rei de Israel. Saul não mudou muita coisa não, até porque não foi unanimidade a imposição da monarquia das 12 tribos de Israel. Saul só reinava em duas, Benjamim e Efraim. Na verdade, o cara era mais chefe militar do que rei. O problema de Saul é que ele mexeu demais nas estruturas daquela época. Pense, até sacerdote o cara se tornou. E isso não agradou nada aos conservadores daquela época. É o que é que acontece? Destronam Saul. Ele reinava, mas não reinava. Pense aí, estranho, né? Aí vem aquele que será conhecido como o melhor rei de Israel. Com ironia e tudo, tá, gente? Davi, o pobre camponês filho de Jessé. Davi era quase um Robin Hood, defendia o direito dos pobres. Foi ele que destruiu aquele gigante Golias, lembra? A fama de Davi teve seu auge ainda no reinado de Saul, que ficou muito puto, me perdoe pelo palavrão. Tanto é que Davi teve que fugir. Quando Saul morre, Davi assume o trono. E chegando lá, parece que é outro Davi que está reinando, viu, gente? O cara era muito sanguinário e conquistador. Muita gente morreu sob o domínio de Davi. O exército era o seu forte e o povo começou a sentir no bolso o peso dos impostos para sustentar esse exército. Várias terras foram tomadas sob o reinado de Davi, mas também muito sangue foi derramado. Davi morre e seu filho Salomão assume seu lugar. Mas por que Salomão se ele não era o filho primogênito de Davi? Aí é assunto para outro vídeo, porque o que teve de politicagem nessa escolha, meu irmão, não está no gibi. Mas enfim, o rei agora é Salomão. Ele é diferente de seu pai, nada de sangue. Agora eu quero luxo. O cara era vaidoso demais, gostava de muito ouro. Mas ouro e dinheiro não dá em árvore, né, gente? Então quem vai pagar esse luxo todo? Adivinha? Adivinha? O povo não já sabe? Salomão duplica impostos, duplica trabalhos, suprime direitos, arrocha salários, tudo isso em prol de um governo pautado em luxos. Pois é, mas Samuel alertou isso ao povo, e mesmo assim eles pediram um. Toma! E nos dias de hoje não tem muita diferença não, né, gente? Você tem noção de quanto custa o luxo de um só deputado? Pois é, quem paga isso é você, seus impostos. Fazer o quê, né? Nós fomos alertados. Esse vídeo foi criado por Jorge Salles, com a ajuda de Márcia, Franklin, Andrea e Josemias, e um baita apoio histórico de nosso professor Valdir. Até a próxima, pessoal!